Olá, inscritos do canal Verdades da África. O recente atentado de Venancio Mondlane chamou a atenção dos moçambicanos. Mas vocês recordam dos moçambicanos que perderam a sua vida por falar a verdade neste país? Em Moçambique é perigoso falar a verdade. Eu vou trazer 4 casos especiais de moçambicanos que infelizmente partiram dessa para outra por conta de falar a verdade. Vamos, sem mais delongas, à nossa lista. Carlos Cardoso. O caso de Carlos Cardoso é um dos episódios mais marcantes e trágicos da história contemporânea de Moçambique, representando um ataque brutal à liberdade de imprensa e ao Estado de Direito no país. Carlos Cardoso, um jornalista respeitado e incansável, foi assassinado em 22 de novembro de 2000, em Maputo, enquanto conduzia uma investigação sobre uma das maiores fraudes financeiras de Moçambique, o desvio de 14 milhões de dólares do Banco Comercial de Moçambique, BCM. Este escândalo envolvia figuras poderosas e influentes, tornando sua investigação altamente sensível e perigosa. Segundo o jornal Notícias, na época, um dos principais veículos de imprensa de Moçambique, Cardoso era amplamente conhecido por seu jornalismo investigativo, incisivo e pela coragem de abordar temas delicados que muitos evitavam. Sua determinação em expor a corrupção no país o tornou alvo de ameaças, mas ele permaneceu firme em sua missão de informar o público e responsabilizar os culpados. O jornal Domingo relatou que o assassinato de Cardoso ocorreu em plena luz do dia, quando ele foi emboscado e alvejado enquanto estava em seu carro. Este ato brutal foi amplamente interpretado como uma tentativa de silenciar suas investigações sobre o caso do BCM, que implicava indivíduos de alto escalão em Moçambique. A reação à sua morte foi imediata e generalizada, com uma onda de indignação tanto dentro quanto fora do país. Organizações internacionais de direitos humanos e liberdade de imprensa, como o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, condenaram o assassinato e exigiram justiça. A repercussão internacional foi significativa, com o The Guardian destacando que o assassinato de Cardoso não só abalou Moçambique, mas também chamou a atenção para os riscos enfrentados por jornalistas em países onde a corrupção é endêmica. O caso de Cardoso passou a simbolizar a luta pela liberdade de imprensa e a busca por justiça em um contexto onde tais princípios são frequentemente ameaçados. Embora alguns dos envolvidos no crime tenham sido levados à justiça, como reportado pela BBC News, o caso deixou cicatrizes profundas na sociedade moçambicana e no mundo jornalístico. O legado de Carlos Cardoso continua a inspirar jornalistas e defensores da liberdade de imprensa, lembrando a todos o preço que muitos pagam pela verdade. Gilles Sistak. Gilles Sistak foi uma figura central no debate constitucional em Moçambique, cujas ideias e posicionamentos marcaram profundamente o cenário político do país. O constitucionalista franco-moçambicano, conhecido por sua vasta experiência e profundo conhecimento do direito, foi brutalmente a tiros em 2015, em plena luz do dia em Maputo. Sua morte não foi apenas um ataque a um indivíduo, mas também à liberdade acadêmica e de expressão em Moçambique. Sistak tornou-se uma figura controversa ao defender publicamente a possibilidade de descentralização do poder em Moçambique, uma proposta que envolvia a criação de um modelo federalista no país. Este tema extremamente sensível tocava diretamente nas tensões históricas entre o governo central liderado pela Frelimo e as regiões onde a Renamo, o principal partido da oposição, exercia maior influência. A descentralização, como proposta de Sistak, oferecia uma alternativa ao centralismo político, permitindo maior autonomia às províncias e potencialmente uma maior inclusão das regiões marginalizadas no processo de tomada de decisão.
Segundo o jornal Savana, as posições de Sistak geraram um intenso debate e polarização na sociedade moçambicana. Sua defesa do federalismo foi vista por muitos como uma ameaça ao status de alguns partidos ou políticos, especialmente no momento em que o governo enfrentava crescentes pressões internas e externas para lidar com as demandas de grupos oposicionistas. As críticas de Sistak às políticas governamentais não eram apenas teóricas, mas também uma chamada à ação para repensar a estrutura de governança no país. No dia de sua morte, conforme relatado pelo jornal Notícias, Sistak foi emboscado enquanto estava em um café na capital Maputo. O assassinato cometido em plena luz do dia foi amplamente interpretado como uma tentativa de silenciar seus ideais e intimidar outros acadêmicos e intelectuais que pudessem se alinhar com as suas propostas. A comoção foi imediata, com protestos e manifestações que condenavam o crime e exigiam justiça. A morte de Gilles Sistak, como apontada pelo Al Jazeera, levantou questões sobre a segurança dos intelectuais e defensores da liberdade de expressão em Moçambique. Para muitos, o assassinato foi um golpe direto à liberdade acadêmica, um pilar fundamental em qualquer sociedade democrática. Organizações internacionais como a Amnistia Internacional condenaram o e destacaram a necessidade de proteção para aqueles que ousam questionar o poder estabelecido. O legado de Sistak permanece como um lembrete do valor do risco inerente à defesa de princípios democráticos e ao desafio de ideais estabelecidos. Sua coragem em abordar temas delicados, a sua dedicação do debate constitucional em Moçambique fazem dele uma figura emblemática na luta por um país mais justo e incluso. Mohamed Amurame. Mohamed Amurame, então presidente do município de Nampula, foi uma figura emblemática na política moçambicana, cujo assassinato em 2017 abalou profundamente o país e destacou as tensões políticas e sociais presentes em Moçambique. Amurame era amplamente conhecido por sua postura firme contra a corrupção e seu compromisso com a transparência e a governança ética, características que o tornaram uma figura popular, mas também controvérsia. Amurame foi eleito presidente do município de Nampula pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o principal partido da oposição naquele lugar. Sua gestão foi marcada por uma abordagem combativa em relação à corrupção, uma prática profundamente enraizada nas estruturas de poder moçambicanas. Ele não hesitou em criticar publicamente a Frelimo, partido dominante no país, o que o colocou em rota de colisão com poderosas figuras políticas. Conforme relatado pelo jornal O País, Amurame foi invocar suas críticas à forma como a Frelimo conduzia os assuntos do país, denunciando o clientelismo e a falta de transparência. Sua popularidade cresceu à medida que implementava reformas e projetos que visavam melhorar a vida dos cidadãos de Nampula, mas isso também intensificou as tensões com os membros do seu partido, o MDM. As divergências internas, especialmente em relação à sua postura independente e crítica, culminaram em um ambiente de hostilidade crescente. O jornal Savana destacou que, nos meses que antecederam seu assassinato, Amurame enfrentava pressões tanto de seus adversários políticos quanto de dentro do seu próprio partido, tornando a sua posição cada vez mais precária. No dia 4 de outubro de 2017, Mohamed Amurame foi bruta a tiros em Nampula, em frente à sua residência. O crime chocou o país e gerou uma onda de especulação sobre os motivos por trás do assassinato. Muitos acreditam que sua morte foi diretamente relacionada à sua luta incessante contra a corrupção e o clientelismo político. O jornal Notícias relatou que o assassinato de Amurame ocorreu em um momento de alta tensão política e sua morte foi vista por muitos como uma tentativa de silenciar uma voz que se ergueu
contra o sistema estabelecido. A repercussão de sua morte foi imediata e intensa. Protestos e manifestações eclodiram em várias partes do país, com cidadãos e grupos da sociedade civil exigindo justiça e o fim da impunidade. O assassinato de Hammurabi destacou as dificuldades enfrentadas por aqueles que tentam reformar o sistema político em Moçambique e expôs as profundas divisões que ainda persistem no país. Anastácio Matavel. Em outubro de 2019, Anastácio Matavel, um respeitado ativista e observador eleitoral, foi assassinado em Gaza, há poucos dias das eleições gerais em Moçambique. Matavel era uma figura central na luta pela transparência e integridade do processo eleitoral no país, desempenhando um papel crucial como líder da Sala de Paz, uma organização da sociedade civil que monitorava as eleições e denunciava irregularidades. A atuação de Matavel na Sala de Paz foi vital para garantir um processo eleitoral mais justo e transparente. A organização estava na linha da frente, observando e reportando sobre as condições em que as eleições estavam sendo realizadas, e suas denúncias frequentemente apontavam para práticas que comprometiam a lisura do processo. Segundo o jornal Savannah, Matavel era conhecido por seu compromisso inabalável com a democracia e os direitos humanos, o que lhe rendeu tanto respeito quanto inimizades em setores que preferiam manter o status, como vocês sabem. O assassinato de Matavel, cometido por um grupo de polícias em pleno dia, foi um golpe devastador para a sociedade civil moçambicana. O jornal Notícias relatou que o crime ocorreu em um contexto de crescente tensão política, onde a intimidação e a violência eram usadas para suprir a oposição e silenciar as vozes críticas. O fato de o assassinato ter sido perpetuado por membros das forças de segurança encarregados de proteger os cidadãos intensificou ainda mais o sentimento de insegurança e desconfiança em relação ao processo eleitoral. A morte de Matavel lançou uma sombra sobre a integridade das eleições em Moçambique. Organizações internacionais como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional condenaram o assassinato, apontando para um ambiente de repressão crescente contra ativistas e observadores eleitorais. O The Guardian destacou que o assassinato de Matavel foi um alerta preocupante sobre o estado de democracia em Moçambique, evidenciando o risco enfrentado por aqueles que ousam desafiar as práticas corruptas e democráticas. Aqueles que enfrentam o sistema, às vezes, têm que colocar em risco a sua vida. Hoje trouxe alguns casos que se destacaram na mídia moçambicana, mas coloque nos comentários se alguma coisa está errada nesse vídeo. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.